Salve Maria e viva Cristo Rei. Bom, eu quero responder ao Denis sobre a afirmação de que se você quer ser cheio do Espírito Santo, então não largue Maria. Eu acho tão curioso esta mudança repentina do nosso irmão Denis, né? E agora o foco dele é atacar tudo aquilo cujo qual a igreja ensina. Mas cá estou eu, com toda a caridade do mundo, para explicar algumas coisas. Primeiro, Denis, quando nós falamos da Santíssima Virgem, nós não temos o intuito de colocá-la acima do Espírito Santo, mas nós temos o intuito de reafirmar que ela é a obra-prima mais bela do mesmo. A Santíssima Virgem é a criatura mais perfeita. Mas como assim, Talmidim? E Jesus fica onde? Jesus ele não é criatura, Jesus é Deus. E levando em conta que Jesus é Deus, ele cria sua própria mãe para encarnar. A Santíssima Virgem, ela é absolutamente a criatura mais perfeita que pisou nesta terra. Santo Irineu de Lyon, por exemplo, vai mencionar que aonde Eva pecou, Maria foi advogada. Quando nós mencionamos a Santíssima Virgem, quando nós temos uma devoção profunda a ela, nós não queremos atribuir a ela aquilo cujo qual ela não mereça. Muito pelo contrário, ela merece tudo isso. Primeiro porque as Escrituras dizem que e me proclamarão bem-aventurada. Em que momento da igreja de vocês proclamam Maria bem-aventurada? Na verdade, em muitas igrejas evangélicas, eu não digo que seja a sua, mas Maria ela é tratada como qualquer outro personagem bíblico. E isso é no mínimo desonestidade intelectual. Porque a missão proposital da Santíssima Virgem está acima de todos os personagens bíblicos. Porque através do seu sim, ela trouxe a redenção à humanidade. A Santíssima Virgem, frisando novamente, é a obra-prima mais bela do mesmo. É a obra-prima mais bela do Espírito Santo. Agora, aqueles que são cheios do Espírito Santo, de fato, não podem, de maneira nenhuma, menosprezar essa mulher. Primeiro porque a descida de Pentecostes, o Espírito Santo, não é curioso que a mulher cujo qual Jesus disse, eis aí a tua mãe e eis aí o teu filho, esta mesma mulher estava no cenáculo, quando o Espírito Santo sopra sobre eles. Quem estava ali representa a igreja. Ora, se Maria estava ali, e ela, como Santo Agostinho nos menciona que ela é mãe da igreja, ela é mãe daqueles que compõem o corpo místico de Cristo, como que eu serei cheio do Espírito Santo não reconhecendo o papel fundamental, primordial e dando a ela aquilo cujo qual ela mereça? Sem tratar esta mulher como de fato ela mereça, para mim não é Espírito Santo. Acredito que para muitos teólogos também não seja. É emocionalismo. Até porque as Escrituras dizem que Cristo estaria conosco até a consumação dos séculos. Acredito eu que Cristo não se sentiria bem
estando em um lugar aonde a sua mãe, aquela que lhe ensinou a caminhar, lhe ensinou a falar, aquela que cuidou das suas feridas quando ele caía e se machucava, aquela que quando ele caiu com a cruz estava lá, os seus olhos se fixaram um ao outro, ele não se sentiria bem aonde a sua mãe de fato não é reconhecida como deveria. Essa é a questão, meu amigo Denis. Essa é a questão. Vocês dizem seguir muito as Escrituras, mas quando as Escrituras dizem para vocês darem a honra cujo qual ela mereça, vocês simplesmente não dão. Cristo disse: dai honra a quem tem honra. Quem maior do que a Santíssima Virgem, criatura perfeita, quem maior do que ela merece a honra? Essa é a questão, meu amigo Denis. Aqueles cujo qual são cheios verdadeiramente do Espírito Santo respeitam e admiram essa mulher. E principalmente têm essa mulher como mãe, porque é isso que foi acreditado ao longo de vários séculos e milênios da Igreja. A Santíssima Virgem é a mãe daqueles que compõem o corpo místico de Cristo. A Santíssima Virgem é o modelo de criatura perfeita a se seguir, principalmente em relação às mulheres, que são mães. Não é à toa que nas catacumbas havia a imagem dela segurando um menininho. Não é à toa que São Lucas, segundo a tradição, pintou um retrato dela. Então, sim, essa frase do padre Gabriel está corretíssima. Está corretíssima. Não há como ser cheio do Espírito Santo e não honrar. Vocês honram tantas pessoas. Vocês honram o apóstolo Paulo. Vocês honram até o rei Davi por ter matado o gigante. Mas aí quando se trata de honrar aquela que disse o sim para que você fosse salvo, na hora de honrar aquela que foi advogada onde Eva pecou, aí simplesmente vocês não querem. A Santíssima Virgem estava no centro quando o Pentecoste desceu sobre os apóstolos. Ali é o marco. É literalmente o início, a expansão da igreja. A autoridade dada por Deus para a igreja. E se ela estava ali, é sinal que ela é importante. Caso contrário, ela não estaria ali. Se ela não fosse importante, Jesus não teria entregado ela aos cuidados de um discípulo e ainda ter dito: essa é sua mãe e esse é o seu filho. Vocês querendo ou não, não sei que bicho te mordeu, Denis, mas eu espero realmente que você, antes de lançar conteúdos assim, pesquisa, vai estudar por que a igreja faz isso. Da onde que a igreja tirou isso?
A Santíssima Virgem, ela é importantíssima. 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 Indispensável. Não há como desunir, eu não sei se essa palavra exista, não há como separar a Santíssima Virgem do Espírito Santo. Teologicamente, isso é desonestidade intelectual, é burrice. Não se separa a Santíssima Virgem do Espírito Santo. Assim como não se separa Cristo da Igreja. São inseparáveis. São inseparáveis. Ela estava no momento primordial da Igreja, a descida do Espírito Santo. A promessa que foi proferida por Jesus Cristo: eu hei de subir ao céu, sentar à direita do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Paracleto, o Espírito Santo. E aonde estava Maria? Junto, aguardando a promessa. Se ela esteve no início da igreja, ela estará durante e estará ao final. Uma igreja sem mãe é complicado. É complicado. Denis, eu peço que você entenda isso. Não é atribuir à Santíssima Virgem um papel que ela não mereça, ou colocar ela no lugar de Deus, ou colocar ela no lugar do Espírito Santo. Não. É reconhecer que a Santíssima Virgem de todas as criaturas, ela é a perfeita. Ela é a obra-prima do Espírito Santo. Pense nisso, cara. Pense nisso.